né, enquanto desenvolvia, não pagar ou ter um desconto, mas é um problema aí. Bom, o que eu quero falar hoje é o seguinte. Deixa eu pegar aqui e importar. Aquele assistente de vendas que eu falei, eu estava tão empolgado aqui que eu cheguei e publiquei isso, disponibilizei isso para vocês lá na comunidade, né? E eu vi que várias pessoas têm dificuldade, né, no básico, então hoje eu vou focar no básico. Ontem eu expliquei o funcionamento de tudo isso aqui, não é? Certo? Ah, beleza, claro. Daí é isso aí, a empresa é outro padrão. Ó, então o que nós temos que analisar aqui? Primeiro, eu tenho que fazer a conexão do WhatsApp. Para quem não fez isso ainda, é bom aprender, porque dá trabalho. Tá? Fazer conexão, né, do ChatGPT é tranquilo. Você vai lá, pega uma chave, né? Ó, bem simples aqui. Para nós matar para isso, plataforma, o Playground, OpenAI, ele vai para plataforma.openai.com, né? E aí você vai no dashboard aqui, ó, e tu tem as chaves aqui embaixo, à esquerda aqui. Tá? Tá legal, pessoal? Tem as chaves aqui à esquerda. O que mais que eu posso? Pegando a chave lá, tu faz a conexão, tudo bem. Claro que tu tem que botar uns créditos, uns dólares aqui. Ou se tu não quiser OpenAI, né, usar o ChatGPT, você usa o Grok. Grok, que por enquanto tá de graça. E aqui também, deixa eu ver aonde, em algum lugar tem as chaves. Aqui, ó. Tu pega a chave aqui. Mas lá na comunidade, pessoal, nós temos lá, por exemplo, lá no Make. Eu tenho focado no Make por enquanto para ajudar a galera. Então, aqui eu tenho as conexões, ó. E dentro das conexões, aqui em cima, ó, tá cada link para cada conexão que eu quero. Então, as explicações estão aí. Então, se eu quiser, por exemplo, da DeepSeek, está aqui, e assim por diante. E aqui o pessoal fica colocando as suas dúvidas, os seus problemas, né? Em cima de cada um assunto. Mas se você chegar aqui, ó, o OpenAI está aqui, né? Se eu quiser focar no WhatsApp, está aqui o link. Então, a gente tem toda uma explicação aqui como fazer a conexão, né, para o Make aqui. Tá? Começa lá de cima, é bastante coisa, mas eu vou explicar hoje passo a passo para vocês aqui. Então, eu tenho o WhatsApp, tenho o OpenAI, o que mais eu tenho? Eu tenho o Stripe. Stripe é um recurso para um gateway de pagamento. Tá? Esse é o menos importante hoje, mas igual. Eu vou mostrar para vocês como é que pode fazer e qual é os macetes aqui. Tá bom? Sim. O app também é bom. Tem um outro que é só de notificação, também dá para fazer. Mas eu procuro fazer isso aqui porque muita gente quer ir pelos oficial. Então, vou mostrar como é que é os passos, tá? Mas outra coisa que nós temos que chamar atenção é esse Data Store. E quem não fizer isso na ordem sofre muito, que nem eu sofri. Porque se você não cria primeiro ele, quando você importa isso aqui, ele não vai aparecer toda a configuração. Ó, se eu vim aqui e eu já fiz a minha configuração aqui, o que acontece? Aparece isso aqui. Aqui está tudo bem. Mas se você for aqui, ó, e eu fizer, já tenho a configuração feita, ó, vai aparecer alguns dados aqui que poderiam ser, por exemplo, aqui embaixo mais ainda. Ok? Ó,
esses campos todos aparecendo aqui. Então, vamos começar primeiro por essa parte aqui. Antes de tu importar isso aqui tudo, você tem que criar essa estrutura do banco de dados. Aonde que eu faço isso? Ou você vem aqui no módulo novo, né, quando começava, ou você vem aqui onde diz More, e você tem Data Store e Data Structures. Vamos clicar em Data Store, certo? Eu vou descartar isso por enquanto. E eu venho aqui, ó, eu já criei um Data Store aqui de pedidos WhatsApp. Então, o que eu faria? Eu ia criar um novo, daria um nome aqui, então, testes de WhatsApp. E aí, eu salvaria. Daí, o que eu criei? A base. Mas eu não criei os campos, as estruturas dentro. Certo? Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Salvei. Tá aqui, ó. Testes aqui embaixo. Se eu der browser aqui, vai aparecer só o campo-chave. Voltei para trás. Se eu for aqui no outro, ó, vai aparecer todos os outros campos que foram criados. E eu preciso ter todos esses campos, porque quando você abrir o cenário e não tiver esses campos, você vai perder a configuração que alguém já fez naquele cenário. Então, a dica sempre é, conforme as coisas, você tem que criar todas, né, as conexões antes e as referências antes. Isso é uma dica boa. E aí eu posso vir aqui no teste, daí editar, e daí eu venho aqui, ó, eu posso estar buscando uma estrutura pronta, ou eu vou adicionar uma estrutura. Cara, e eu passei a noite aqui porque eu criei um recurso para criar isso automático. Cara, ele foi metade dava erro e não teve jeito. Então, é manual mesmo. Então, o que eu colocaria? O primeiro nome, né? Então, na lista eu tenho que ver o que ele quer lá, né? Aliás, desculpa aí, saí fora. Ó, daí eu vou abrindo aqui, vamos botar. Eu quero aqui o ILO, que é, né, um monitoramento de todas as conversas. É para ser texto? Sim. Ou tu diria número, data, etc. Que nem um banco de dados. Daí aqui embaixo tu dá mais... Deixa eu ver se vocês enxergam. Sim. Né? Deixa eu puxar isso aqui mais para a esquerda. Agora não dá. Então aqui embaixo, ó, de novo, eu vou botar nome da pessoa que fosse, texto. Daí eu vou botar, abrir mais um item ali embaixo, subo, e daí vou colocar aqui quantidade, né? E assim por diante, daí não vai ser texto, vai ser número. Daí depois, e assim por diante, tu cria tudo e daí você salva. Agora sim, nós temos o banco de dados e a estrutura. Então, para entender que existe duas coisas que precisam ser feitas. Agora, se eu venho aqui, ó, data estruturas, ó, ele criou mais. Ó, ele até botou o mesmo nome porque eu não defini, eu acho que o nome ou foi aqui. Agora já nem sei o que eu fiz. Não. É uma dessas aqui. Deixa eu ver qual é que é. Não, essa aqui foi antes que eu criei. Ó, ele mantém mesmo o nome, porque eu não disse nada de nome. Ó, aqui que tá, quantidade, etc. Então a estrutura está aqui. Deixa eu ver se eu consigo editar. Nem consigo editar aqui. Mas aqui sim. Bota teste. Tá? Aqui. Pronto. Então, olha só. Repetindo então. Quando eu quiser criar base de dados dentro do Make, eu venho em Data Store. Eu crio a Store e depois eu crio
né? A Store seria o banco de dados e depois seria os campos dentro da estrutura. Certo? Deixa eu só ver se alguém entendeu essa parte. Caminhando na fé, boa noite, tudo bem? E aí, entenderam, pessoal? Então, essa é a primeira dica que eu posso dar. Beleza? Oi. Busca uma água para o pai. Tá bom? Então, essa é a primeira parte. Se você estruturou tudo, beleza. Então, quando a gente tem lá, né, aqui, o agente que a gente divulgou, né, para vocês usarem, ó, tá aqui ele, certo? Além de fazer os dois aqui, os dois cenários, aqui tem informações sobre os assistentes, a planilha para usar, né, e todos os dados mais. Mas eu também vim aqui embaixo e já coloquei aqui para entender, ó, o que eu quero saber de informações das pessoas, né? E aqui embaixo, ó, exatamente eu deixei do jeito que estava a tabela para vocês preencherem. Então, a chave, o ILO, action, produto compra, quantidade 1, etc, etc, quantidade 2, né? No caso aqui é NIFs, etc, e tudo, para você fazer isso, se você quiser usar a mesma estrutura que alguém fez. Tá legal? Então, se pega isso, cadastra lá, e aí sim, quando você abrir, eu vou ter as referências. Então, quando eu vou aqui, vou criar um novo cenário, vou importar aquilo lá, certo? Vou importar o blueprint, o assistente de vendas. E quando eu associar aqui assim, ó, porque ó, eu tenho aqui agora 2. Se eu usar esse segundo aqui, ele não está configurado que nem orientário, porque eu inventei ali algumas coisas. Então, ele não vai encontrar. Por exemplo, vamos botar aqui. Se eu usar essa opção aqui, ó, ele não vai ter os outros campos dentro lá para mim fazer referência. Tá? Então, por isso eu deixei o original e agora eu estou fazendo uma versão adaptada para nossa visão aqui, né, do Brasil, visto que isso eu trouxe lá de fora. Que nem o Clayson, por exemplo, se ele faz sistemas voltados para a Europa, tem uma estrutura de dados que deve ser diferente do Brasil. Então, a gente tem que montar, né, sempre essas coisas baseado na origem que tu está usando. Mas é apenas ali é o banco de dados. Tá? Espero que vocês entenderam essa primeira parte aqui, que é um macete legal. A segunda